Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou o criador desse canal Deus e Homens no YouTube, como também do site e da página no Facebook Deus e Homens. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana neste canal iremos analisar uma passagem bíblica de maneira profunda. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de dar o like em nosso vídeo. Estoure esse joinha aí no nosso vídeo. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você não assistiu os outros vídeos da série, eu também vou deixar na descrição desse vídeo os links dos outros vídeos que nós fizemos. O relato que iremos analisar hoje se encontra no livro bíblico de Juízes, capítulo 14 até o capítulo 16. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode analisar o relato na sua própria Bíblia. É a história do famoso juiz Sansão. Essa história demonstra bem o conteúdo lendário da Bíblia. Segundo o registro, Sansão ele pediu aos seus pais para que arrumasse uma esposa de uma outra nação ali próximo de Israel. Ele já estava desobedecendo claramente uma lei de Deus, que está lá em Deuteronômio. Na lei diz que eles não deviam fazer aliança matrimonial com mulheres de outras nações. Mas parece que o Deus bíblico não se importou muito com isso, pois o registro diz que Deus continuava a impelir Sansão e abençoá-lo. Uma certa ocasião, ele caminhando pela estrada, ele se depara com um grande leão. E ali, segundo o registro, ele entra em confronto com esse animal. E segundo o registro bíblico, ele consegue matar o leão. Ele pega a boca do leão e consegue abrir o leão em duas partes. Agora você veja bem. E aí ele deixa aquela carcaça daquele leão morto lá e vai embora. Passa uns dias, ele volta ali e ele observa os restos mortais do leão que ele havia acabado de matar, segundo o registro bíblico. E ali algumas abelhas fizeram ali uma colmeia, aproveitando essa carcaça desse leão. Sansão observa aquele cenário e resolve fazer um enigma baseado naquele cenário ali. Aquelas abelhas, né, fazendo a sua colmeia na carcaça do leão. Inclusive ele chega até come um pouco do mel ali que elas estavam fazendo. E aí quando ele vai numa festa lá, né, da sua noiva, que era de outra nação, né, que era dos filisteus, uma nação até inimiga de Israel, ele resolve fazer esse enigma ali para os padrinhos de casamento dele. E os padrinhos ficaram, né, na dúvida, não estavam entendendo aquele enigma, resolvem fazer com que a noiva de Sansão fizesse ele revelar o segredo para ela. Vocês vão ver que a história de Sansão, ele leva a rasteira das mulheres, né, que ele estava envolvido. Parece que ele era bem ingênuo, né, e se deixava levar muito pelas namoradas. Bom, mas a questão é que ela conseguiu extrair o segredo desse enigma, contou para os padrinhos, e os padrinhos revelaram para ele. Eles tinham feito uma aposta lá, né? Sansão disse que eles não iam conseguir decifrar, e os padrinhos disseram que ia conseguir. E ela conseguiu passar esse segredo para eles, e Sansão teve que pagar lá a aposta que eles fizeram, que era arrumar 30 vestimentas para esses padrinhos, vestimentas bonitas da época, né? Que era muito caro e, obviamente, Sansão parece que não tinha os recursos para pagar a sua aposta. Aí sabe o que o Sansão fez? Ele resolveu virar um bandido, né? Que ele começou a assaltar pessoas nas estradas e roubou, olha bem, hein? Roubou as vestimentas de 30 pessoas nas estradas, como um bandido, né? Sorrateiramente roubou essas 30 vestimentas para pagar a sua aposta lá com seus padrinhos. Então, logo de início, já vemos realmente
o caráter de Sansão, né? Que não é lá um caráter de muita honra, de muita honradez, né? Você vê que os conceitos dele eram meio distorcidos. Mas Deus, observando isso tudo, parece que não se importava muito, né? Parece que ele achava aquilo tudo normal e continuava abençoando Sansão na sua épica trajetória. A partir daí é que a história fica mais interessante. Sansão entra em guerra com os filisteus devido a esse probleminha lá do enigma. E durante essa guerra acontecem certos casos que para uma pessoa razoável fica difícil a pessoa acreditar. Por exemplo, o relato diz que ele, numa certa ocasião, pegou 300 raposas, isso mesmo, 300 raposas, amarrou o rabo dessas 300 raposas uma com a outra, colocou tochas de fogo amarradas nessas rabos dessas raposas e soltou essas raposas com fogo no rabo através das plantações dos filisteus, pegando fogo em tudo, né? Olha bem, né? Como que esse homem, esse juiz, né, que diz que era escolhido por Deus, lidava com os animais. Vemos aí um caso claro de maltrato aos animais. E a história em si também, né, muito difícil de se conceber, né? Você pegar 300 raposas, amarrar o rabo dessas raposas, é algo difícil de imaginar. Mas vamos lá, a história não para por aí. Aí depois, passa um tempo, ele, uma certa ocasião, lá encontra lá um exército de filisteus e, segundo o relato, com a carcaça da cabeça de um jumento, ele consegue matar 1000 homens. Exatamente. Com os ossos da cabeça de um animal, de um jumento. Segundo o relato bíblico, ele mata 1000 homens. 1000, não foi 100 não. 1000 homens. Agora veja bem, uma pessoa razoável acreditar nesse tipo de história mitológica. Mas isso é só o começo. Segundo o relato bíblico, ele no final dessa batalha, depois que ele fez essa carnificina geral com os ossos da cabeça de um jumento, ele senta lá e reclama que está com sede. Aí Deus milagrosamente faz lá uma magia, abre a terra lá e sai uma fonte de água para que o cansado e sedento Sansão pudesse aliviar sua sede. Mas você acha que para por aí? Não. A história ainda vai ficar melhor. Sansão, o santo e escolhido juiz de Deus, chega numa cidade, numa outra ocasião, e resolve se deitar com uma prostituta. Isso mesmo, uma prostituta. Parece que na época era comum os homens santos de Deus se deitar com prostitutas. Pois nós já analisamos num outro vídeo o caso de Judá e Tamar, aonde Judá também se deita com uma prostituta, que na realidade era a nora dele e tal. Que é um outro vídeo que eu indico vocês assistirem também, o caso Judá e Tamar, um outro vídeo dessa série. Mas a questão é que Sansão dormiu com essa prostituta e os inimigos descobriram que ele estava lá com essa prostituta, cercaram a cidade. E Sansão acorda no meio da noite e acorda assustado com aquilo, enfurecido com aqueles inimigos. E o relato bíblico fala lá, com todas as letras, que ele levanta, ele arranca os portões da cidade. Olha bem, as cidades antigamente eram cercadas por grandes muralhas. E para entrar na cidade eles faziam portões enormes, né? É um peso incalculável, né? E aquilo era fincado no chão de maneira muito profunda, porque nas guerras, quando os exércitos cercavam as cidades, aqueles portões ali eram difíceis de ser penetrados. E segundo o relato bíblico, Sansão arranca ele com as mãos, né? E não só isso, ele sai levando aqueles portões da cidade e sobe um monte que tinha na época, chamado Monte Hebron, segundo o relato bíblico, e finca o portão da cidade, o enorme portão da cidade, em cima do monte. Então veja bem, você que é uma pessoa que analisa com razão, com bom senso, você vê algum sentido numa história tão fantasiosa como essa? O desfecho dessa história é ainda mais interessante. Os filisteus, amedrontados com todas essas demonstrações
né, extraordinária de poder da parte de Sansão, resolve escolher uma filisteia muito bonita chamada Dalila. É a famosa Dalila, que existe muitos filmes aí que já fizeram Sansão e Dalila, né? E ela começa a seduzir o nosso herói, né? E pelo visto consegue. Sansão se apaixona por ela, né? Que aquela outra lá do começo da história já tinha rodado, né? Já tinha traído ele, já tinha enganado ele, parece que não deu muito certo. E Sansão se deixa envolver novamente por uma outra mulher, filisteia, desobedecendo à lei de Deus, que não deveria ter aliança com mulheres de outras nações. E, uma certa ocasião, essa mulher Dalila se está lá com ele numa tenda e começa a conversar com ele, tentando arrancar dele o segredo da força extraordinária dele, né? Qual será o segredo que os filisteus estavam querendo saber? E ele não falava, né? Parece que ele estava meio arredio, porque ele já sabia do caso da outra lá, né? Que tinha passado a perna nele. Ele falava uma coisa, não era, né? Aí ele falava outra, não era. Aí, com muita insistência, uma hora lá ele, né, cansa daquilo e fala, não, eu vou falar pra você então, já que você quer saber, o segredo da minha força é nos meus cabelos, porque ele tinha longos cabelos, né? Ele falou assim, esse cabelo aqui que é o segredo da minha força. Olha bem, o segredo da força no cabelo. Sei que tem uma coisa a ver com a outra, mas tudo bem. Aí, ela à noite pega uma tesoura lá e corta o cabelo de Sansão. De manhã, quando ele acorda, os filisteus já estão em volta lá do lugar que eles estavam e já vão para capturá-lo. Aí Sansão tenta lutar com eles, aí a força tinha acabado. Olha bem, que relato mais fantasioso. Cortou o cabelo, acabou a força. O homem vira um homem comum. Aí os filisteus prendem ele, levam lá para a cidade deles e começam a colocar Sansão como espetáculo público para a população dos filisteus, né? E ele fica lá, né, sendo humilhado, né, sendo rebaixado, sendo alvo de chacotas dos filisteus. E no desfecho da história, numa certa comemoração que os filisteus estavam fazendo ali no templo deles, onde eles adoravam os seus deuses, eles resolvem trazer Sansão, né, depois de algum tempo, para servir de espetáculo público ali para os filisteus que estavam reunidos ali. Diz o relato que havia uma grande multidão dentro do templo. Mas eles não notaram que o cabelinho do Sansão havia crescido um pouquinho mais, já não estava tão pequeno assim. E eles inclusive até tinham cegado os olhos de Sansão, ele estava cego. Ele foi conduzido ali para ficar ali no meio do templo. E, segundo o relato, eles colocam ele ali no meio dos dois pilares que apoiavam o templo. E aí, nesse final apoteótico, né, Sansão faz uma oração lá a Deus, pede que dá um pouquinho de poder para ele, que o cabelo dele tinha crescido um pouquinho, que era para ele derrubar aquelas estruturas ali, para derrubar o templo em cima daqueles filisteus, matar eles todos. E assim acontece, né? Ele recebe lá um pouquinho mais de energia lá e derruba as colunas que apoiavam o templo. Segundo o relato bíblico, aquele templo desmorona e mata ali milhares de filisteus. Então esse é o desfecho dessa epopeia lendária do juiz bíblico Sansão. Agora eu pergunto a vocês, o que vocês acharam dessa epopeia lendária de Sansão? Você, analisando de maneira razoável, considera essa história como uma história verídica? Se nós formos considerar essa história como verídica, temos que considerar também as histórias da mitologia grega, por exemplo, como verídicas. Histórias de Hércules, de Zeus, de seus deuses, do Monte Olimpo, todas aquelas histórias dos deuses ali, aquelas conspirações, Zeus vindo na Terra e engravidando mulheres, também temos que considerar como história real. Por que a história dos gregos, por exemplo, é considerado como mitologia, como uma lenda, e a história dos judeus tem que ser considerada como real? Qual é a diferença?
Não foram os gregos que dominaram os judeus durante séculos, né? Inclusive impondo sua cultura, né? Impondo a sua maneira de pensar, né? Inclusive influenciando demais os judeus? Não foram os gregos que colocaram até um processo, né, de helenização nas outras nações, inclusive sobre os judeus? Então, não foram os gregos, dos gregos que surgiram os grandes filósofos como Platão, Aristóteles, Sócrates, que promoveram a base da sociedade moderna, da democracia, né, do livre pensamento? Por que desmerecer a mitologia grega e encarar a mitologia judaica como sendo um fato real, verídico, e colocar a mitologia grega como sendo realmente, como eles dizem, mitologia, né? Como sendo uma lenda, né? Por que isso? Só porque está na Bíblia? Só porque faz parte da cultura judaica cristã, que foi a cultura que nos colonizou aqui nas Américas, né? Muito estranho isso. Não podemos separar as duas coisas, né? Não que eu queira desmerecer os judeus, nunca, longe disso. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, né? Os judeus, assim como os gregos, assim como os nórdicos, que também tiveram sua mitologia, com Thor, né? Odin, né? E todas aquelas histórias ali dos nórdicos, os judeus, da mesma forma, criaram seus mitos, suas lendas, às vezes baseado em algum evento real, menor, menos fantasioso, que depois, com o tempo, eles foram dando, né, um teor mais épico à história, assim como os gregos também, né? De algum evento mais simples, criaram eventos mais fantasiosos, que formam sua mitologia, os nórdicos também. Então não existe superioridade de um sobre o outro, né? Por que encarar o relato de Hércules como sendo uma lenda, um mito, uma fantasia, e um relato de Sansão, como que nós analisamos aqui hoje, como um fato real, sendo que são relatos igualmente fantasiosos? Então, o objetivo aqui, ao analisar isso com vocês, não é desmerecer nem os judeus e muito menos os mitos. Porque os mitos também foram criados pelos povos antigos como uma maneira que eles acharam ali na época de tentar explicar o mundo, tentar descrever as coisas, coisas até que eles não entendiam bem, né? O estudo dos mitos é muito importante. Qualquer historiador sabe disso. Eu sou um historiador, eu sei disso, né? Através dos mitos é que a gente vai entender melhor a mentalidade daqueles povos antigos, né? A maneira como eles encaravam o mundo, como eles tentavam explicar o mundo, né? Então, de maneira alguma, estou aqui desmerecendo os mitos ou as lendas antigas. O problema não é esse. O problema é que os religiosos da atualidade, principalmente os da vertente judaico-cristã, que são maioria aqui no nosso país, eles encaram os mitos judeus como sendo um fato real, algo que realmente aconteceu nos mínimos detalhes, como está registrado nas páginas da Bíblia, né? E consideram aquilo realmente como sendo a mais pura verdade. E consideram os mitos gregos, os mitos persas, babilônicos, nórdicos, como sendo uma fantasia. Sendo que, se você for fazer uma comparação, são ambos igualmente fantasiosos. Não há como uma pessoa que tenha bom senso e razão fazer uma diferenciação entre os dois mitos. Ambos são mitos. Ambos são mitos, são fantasiosos e são uma maneira que os povos antigos tinham de tentar explicar as coisas, né, de tentar analisar aquilo que até mesmo eles não entendiam bem. Então, veja bem, de maneira alguma estamos desmerecendo os judeus e também muito menos os mitos. Mas estamos apenas fazendo uma comparação aqui para vocês verem o absurdo que é, né, tentar separar, colocar um como mito, né, como os gregos, os nórdicos, e o outro, que é o da cultura judaica, como fatos, né, claramente reais, que realmente aconteceram, né, fatos legítimos, né, que infelizmente hoje os religiosos encaram dessa forma e vivem suas vidas baseado nisso, né,
fazendo seus conceitos de moralidade, né? Tudo nesses mitos, nessas lendas, né? Que são, infelizmente, moldaram a sociedade durante muitos anos e ainda continua moldando nossa sociedade, né? E eu, da minha parte, infelizmente, apenas tenho pena dessas pessoas, porque são pessoas que estão alienadas e não conseguem entender que esses mitos e lendas judaicos são fantasiosos, assim como os gregos, os nórdicos, os persas, os babilônios, inclusive com muitas influências, né? Uns influenciando os outros, porque eles conviviam juntos ali naquela época. A gente, ao estudar, como eu estudei, né, esses povos antigos, a gente percebe muitas semelhanças. Bem, esse era o tema que iríamos analisar hoje, né? Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.